O peso que quase me quebrou, mas Deus não me deixou cair. A noite em que tudo desabou. Era uma terça-feira 22h30, e o apartamento de Márcio e Ana estava mergulhado em um silêncio pesado. O cheiro de café frio ainda pairava no ar, misturado ao suor do desespero. Na mesa da sala, uma pilha de contas atrasadas, luz, água, aluguel, o boleto do plano de saúde com a anotação último aviso em vermelho. Ao lado, o extrato bancário com um saldo que não chegava a R$ 50. Márcio, 34 anos, operário de uma metalúrgica, segurou a cabeça entre as mãos. Há 3 meses a empresa onde trabalhava havia reduzido a produção, e seu salário vinha chegando sempre com atraso. Naquele dia, o gerente havia ligado: Márcio vai ter que segurar mais um mês. A situação tá feia. Ele não teve coragem de contar para Ana. O que a gente vai fazer? Ana perguntou, com os olhos inchados de chorar. Ela segurou o ultrassom na mão, a imagem borrada do bebê que viria em 4 meses. Como vamos criar um filho assim? Márcio não respondeu. Ele olhava para o chão, lembrando das palavras do irmão Paulo, um cooperador da congregação que sempre os visitava. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco. Naquele momento, porém, era difícil enxergar qualquer saída. Talvez a gente deva parar de ir aos cultos por um tempo, Ana sugeriu com voz trêmula. A oferta já tá difícil e a passagem. Aquilo doeu mais do que as contas. Márcio sabia que se desistissem agora seria o começo do fim. Não pela igreja, mas por eles mesmos. Não, Ana, ele disse, firme. Se a gente largar agora, é como se disséssemos para Deus que ele não é suficiente. E eu não vou fazer isso. Ela não respondeu. O silêncio voltou mais sufocante. A oferta que não fazia sentido. No domingo seguinte, Márcio e Ana entraram na congregação com o coração apertado. O templo estava cheio, os hinos soavam como um bálsamo, mas a vergonha de não ter quase nada para ofertar queimava por dentro. Quando o cooperador anunciou a coleta, Márcio hesitou. No bolso, só tinha 2 notas de R$ 20, o que restava do dinheiro do leite e do pão. Se der isso, como vamos comer amanhã? Mas então ele lembrou do Salmo 50:14, oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Não era sobre o valor, mas sobre confiança. Com as mãos trêmulas, colocou as notas no envelope e escreveu: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Aceita isso como prova de que confiamos no Senhor. Ana chorou baixinho ao lado dele. O envelope que veio do nada. Na terça-feira seguinte, enquanto Márcio voltava do trabalho, um irmão da igreja, um senhor de cabelo branco chamado seu Antônio, o abordou na porta de casa. Márcio, o irmão tem um minutinho? Ele perguntou com um envelope marrom na mão. Claro, seu Antônio. O que foi? Isso aqui é para você e para Ana, ele disse, entregando o envelope. O Senhor me colocou no coração de trazer isso hoje. Não é meu, é dele. Márcio abriu o envelope ainda na calçada. Dentro, 5 notas de R$ 100 e um bilhete. Deus vê suas lágrimas. Hebreus 4h16. Mas como o Senhor soube? Márcio gaguejou com os olhos cheios d'água. Seu Antônio sorriu. Eu não sabia de nada, filho. Só obedeci. E foi embora, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Dentro de casa, Ana desabou em prantos ao ver o dinheiro. É o aluguel. É a luz. É o remédio que eu precisava. Ela exclamou, abraçando o marido. Márcio segurou o envelope como se fosse um tesouro. Deus não nos abandonou, Ana, ele sussurrou. Ele só estava preparando a gente para algo maior. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. 2 semanas depois, o gerente da metalúrgica chamou Márcio no escritório. Tem um serviço extra para você, ele disse, jogando um papel na mesa. Uma obra em São Paulo, 3 meses. Paga bem, mas é pesado. Você topa? Márcio olhou o contrato. O salário era o dobro do que ele ganhava, mas significava ficar longe de Ana nos últimos meses da gravidez. Eu preciso conversar com minha esposa, ele respondeu, sentindo o peso da decisão. Em casa, Ana não hesitou. Você tem que ir. Ela disse, segura. A gente precisa desse dinheiro. E Deus vai cuidar de nós dois. Mas na noite antes da viagem, enquanto arrumava a mala, Márcio não conseguia dormir. E se acontecer algo com Ana? E se o bebê nascer e eu não estar lá? Ele se ajoelhou ao lado da cama e orou como nunca. Senhor, eu não sou forte o suficiente para isso. Mas se é a tua vontade, me dá forças. E protege a Ana e nosso filho. O telefone que tocou no momento certo. Márcio estava há um mês em São Paulo quando, numa tarde de sábado, o celular tocou. Era a Ana, a voz aflita. Márcio, a bolsa estourou. O bebê vai nascer. Seu coração parou. 3 horas de viagem. Não vai dar tempo. Ana respira. Eu já tô indo.
Ele disse, correndo para pegar suas coisas. Mas enquanto saía do alojamento, o cooperador da congregação local, um irmão chamado Rafael, o interceptou. Márcio, você não vai dirigir assim não, ele disse firme. Eu levo você. Vamos logo. Eles saíram em disparada. No caminho, Márcio orava em voz baixa, as mãos suadas. Senhor, não deixe nada acontecer com eles. Quando chegaram ao hospital, Ana já estava no centro cirúrgico. Uma enfermeira os olhou sério. O bebê está em sofrimento fetal. Vamos ter que fazer uma cesárea de emergência. Márcio quase desabou. Mas então Rafael colocou a mão no seu ombro e orou. Pai, tu és o Deus que faz milagres. Protege essa criança e dá força para Ana. Em nome de Jesus. 30 minutos depois, um choro fraco encheu o corredor. É um menino. A enfermeira anunciou sorrindo. 3,2 kg saudável. Márcio entrou na sala e viu Ana, exausta, mas radiante, com o pequeno Davi nos braços. Deus é fiel, Márcio, ela disse, com lágrimas nos olhos. Ele não nos deixou. O chamado que mudou tudo. Com o nascimento de Davi e o dinheiro da obra, a vida de Márcio e Ana começou a se reestruturar. Mas Deus não havia terminado sua obra. Numa reunião de jovens, Márcio notou um rapaz chamado Lucas, 19 anos, sentado sozinho no fundo. Ele tinha cicatrizes nos braços e um olhar vazio. Tudo bem, irmão? Márcio perguntou, sentando ao lado dele. Lucas baixou a cabeça. Não, eu tô aqui porque minha mãe me obrigou, ele confessou. Eu já tentei de tudo. Droga, álcool, até. Ele mostrou os braços. Nada adianta. Márcio sentiu o coração apertar. Lembrou de sua própria dor, da noite em que pensou em desistir. Eu já estive onde você tá, ele disse. Mas Deus me tirou desse buraco. E Ele pode fazer o mesmo por você. Lucas olhou para ele, cético. Como? Vem comigo, Márcio respondeu. A gente vai conversar com o cooperador. E você vai ver que tem saída. A batalha pela vida de Lucas. Lucas não foi fácil. Ele faltava aos cultos, ignorava as mensagens, e uma vez até sumiu por uma semana. Mas Márcio não desistiu. Ele precisa de amor, não de sermão, o cooperador João disse a ele. Continue orando. Deus vai tocar o coração dele. Até que, numa noite de reunião de oração, Lucas apareceu bêbado, chorando. Eu não aguento mais. Ele gritou, caindo de joelhos. Me ajuda, por favor. Irmãos o cercaram, orando. Márcio colocou a mão em seu ombro e disse. Deus te ama, Lucas. Ele não tá te julgando. Ele só quer te dar uma vida nova. Naquela noite, Lucas se entregou a Cristo. 2 semanas depois ele foi batizado nas águas, e pouco tempo depois, recebeu o batismo no Espírito Santo, falando em línguas pela primeira vez. Eu nunca me senti tão leve, ele disse, abraçando Márcio. Obrigado por não ter desistido de mim. A multiplicação da bênção. Hoje, 4 anos depois, a vida de Márcio e Ana é outra. Davi está saudável, correndo pelo pátio da igreja. Lucas é um cooperador ativo, ajudando outros jovens em situação de risco. Márcio foi promovido na empresa e agora ajuda financeiramente outros irmãos em dificuldade. Ana lidera um grupo de mulheres que passam por provações compartilhando sua história. Mas o mais importante não são as bênçãos materiais. É o testemunho vivo de que Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos deixa passar por elas para que, no final, possamos ser bênção na vida de outros. A lição que ficou. Numa reunião de testemunhos, Márcio se levantou e disse: Eu já pensei em desistir. Já achei que Deus tinha me abandonado. Ele olhou para a congregação. Mas hoje eu sei, as piores batalhas são as que Deus usa para nos preparar para algo maior. Ele fez uma pausa, emocionado. Se você está passando por uma prova hoje, não desista. Sua voz estava firme. Deus não te deixou. Ele só está te moldando. Fique firme. Ore. Confie. E você vai ver, no final, a vitória vai ser tão grande que você nem vai lembrar da dor. O templo ficou em silêncio. Depois, um corinho espontâneo começou. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Epílogo, uma carta de Lucas. Trecho de uma carta que Lucas escreveu para Márcio 2 anos depois. Irmão Márcio, eu não sei como agradecer por tudo que você fez por mim. Você me viu no meu pior momento e mesmo assim, não me julgou. Você só me mostrou Jesus. Hoje, eu tô limpo há 24 meses. Trabalho, estudo e o mais importante, tenho paz. Minha mãe chorou quando eu fui batizado. Ela disse que nunca tinha me visto tão feliz. Obrigado por ser o instrumento que Deus usou para me salvar. Eu prometo que vou fazer o mesmo por outros. Que Deus abençoe você, Ana e o Davi. Um dia a gente vai se encontrar no céu, e eu vou te abraçar de novo, só que dessa vez, sem nenhuma cadeia me prendendo.
Seu irmão em Cristo. Lucas. A última palavra. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha prova é maior, não tem jeito, pare um minuto. Deus não olha pro tamanho do seu problema. Ele olha pro tamanho da sua fé. Márcio achava que não tinha saída. Ana pensou em desistir. Lucas já tinha se entregado ao desespero. Mas Deus mudou a história de todos eles. E Ele pode mudar a sua também. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Fique firme. Glória a Deus. Amém. A história de Márcio e Ana, um testemunho de fé que continua a escrever vidas. O dia em que o medo bateu à porta. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Márcio acordou às 5 horas como de costume, tomou um café rápido com Ana e saiu para mais um dia de trabalho como motorista de aplicativo. Mas algo estava diferente. O carro, um Honda Civic 2012 que ele tanto cuidava, começou a dar sinais de cansaço. Um barulho estranho no motor, uma luz amarela piscando no painel. Deve ser nada, pensou, tentando ignorar o peso no peito. Mas no fundo, ele sabia, a conta não ia fechar. Havia 3 meses que as coisas estavam apertadas. O aluguel atrasado, as contas de luz e água acumulando e agora, o carro, sua única fonte de renda, ameaçando parar. Ana, que trabalhava como costureira em casa, fazia horas extras até tarde da noite, mas mesmo assim, o dinheiro mal dava para o básico. Davi, de apenas 7 anos, já tinha aprendido a pedir as coisas com cautela. Pai, a gente pode comprar um pão hoje? Era uma facada no coração. Naquela noite, sentados à mesa com um prato de arroz e feijão, Ana não aguentou. Márcio, e se a gente vender o carro? A gente pode pegar ônibus, pelo menos até as coisas melhorarem. Márcio baixou a cabeça, os dedos apertando o garfo. Ana, sem o carro, como eu vou trabalhar? Sem trabalho, como a gente vai pagar as contas? Ela não respondeu. Não precisava. Ambos sabiam que estavam no fundo do poço. Foi então que Davi, com seus olhinhos brilhantes, puxou a manga da camisa do pai. Pai, a tia Lúcia falou que quando a gente tá com medo, tem que orar. A gente pode orar agora? Márcio sentiu os olhos arderem. Como explicar para um filho de 7 anos que às vezes, até a oração parece não adiantar? A noite em que Deus falou no silêncio. Eles se ajoelharam ali mesmo, na sala de mãos dadas. Márcio não tinha palavras bonitas. Não tinha forças para uma oração longa. Só conseguiu balbuciar. Senhor, o Senhor sabe a nossa necessidade. A gente não aguenta mais. Se o Senhor não ajudar, a gente não sabe o que fazer. Ana chorava baixinho. Davi fechou os olhos com força, como se quisesse forçar Deus a ouvir. Ninguém falou mais nada. Eles se levantaram, lavram as lágrimas e foram dormir. Mas naquela noite Márcio não conseguiu fechar os olhos. De madrugada, enquanto Ana e Davi dormiam, ele se levantou, pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele leu aquilo 3 vezes. Não era uma promessa de que tudo ia se resolver no dia seguinte. Era uma promessa de que Deus não o abandonaria. E pela primeira vez em semanas, Márcio sentiu uma paz estranha. Não era alívio. Não era alegria. Era certeza. Uma voz silenciosa no seu coração dizia: confie. Eu estou aqui. O envelope que mudou tudo. No domingo seguinte, eles foram ao culto como sempre faziam. Mesmo quando as contas estavam atrasadas, mesmo quando o desânimo batia forte. Porque na CCB eles tinham aprendido, a bênção não vem quando a gente desiste. Vem quando a gente fica firme. No final do culto, o cooperador responsável, irmão Paulo, se aproximou de Márcio. Irmão, o senhor pode ficar um pouquinho? Preciso falar com você. Márcio sentiu o coração acelerar. Será que é por causa das ofertas atrasadas? Ele tinha vergonha de admitir, mas nos últimos meses, com as contas apertadas, ele tinha reduzido o valor que dava na caixa de ofertas. Mas o irmão Paulo só sorriu e entregou um envelope branco. Isto é para você. Não abre agora. Leva para casa e abre com a sua família. No caminho de volta, Ana não aguentou a curiosidade. O que foi, Márcio? Não sei. Ele só falou pra gente abrir em casa. Quando chegaram, Davi já estava pulando de ansiedade. Abre, pai. Abre. Márcio rasgou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia um cheque no valor exato do aluguel atrasado, das contas de luz e água, e ainda sobrava um pouco para o conserto do carro. E um bilhete. Irmão, Deus proveu. Não desanime. Um servo de Cristo. Ana caiu no chão chorando. Davi pulava de alegria. E Márcio? Márcio só conseguia repetir: glória a Deus, glória a Deus. A lição que veio com a bênção. Mas a história não terminou ali.
Porque Deus não só resolve problemas, ele ensina lições. Na semana seguinte, o irmão Paulo chamou Márcio para uma conversa. Márcio, você sabe quem mandou aquele envelope? Não, irmão. Mas quem foi? Que Deus abençoe. Foi a irmã Maria, a viúva que mora perto da igreja. Ela ouviu o seu testemunho no culto de oração e sentiu no coração que tinha que ajudar. Ela mesma vive com pouco, mas deu tudo o que podia. Márcio sentiu uma vergonha santa. Ele que tinha reduzido suas ofertas por causa das dificuldades, estava sendo abençoado por uma irmã que tinha ainda menos do que ele. Naquele dia, Márcio aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de um coração disposto. O carro, o conserto e a confiança renovada. Com o dinheiro do envelope, Márcio levou o carro à oficina. O mecânico, o irmão Tiago, que também era da igreja, examinou o motor e deu a notícia. Márcio, o problema é sério. O motor tá quase fundindo. Mas se a gente trocar essa peça aqui, ele ainda aguenta uns bons anos. Quanto vai custar, irmão? O mecânico fez as contas e falou. Olha, com o dinheiro que você tem, dá para fazer o conserto básico. Mas eu vou te dar um desconto, porque eu sei como é que tá difícil. Márcio quase não acreditou. Mais uma vez, Deus estava providenciando através dos irmãos. Enquanto esperava o carro ficar pronto, ele sentou no banco da oficina e abriu a Bíblia novamente. Desta vez, seus olhos caíram em Mateus 6:33. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele fechou os olhos e orou. Senhor, eu prometo, de hoje em diante o Senhor vem em primeiro lugar. Não importa o quanto esteja difícil, eu vou confiar. A oferta que veio do coração de Davi. Quando Márcio chegou em casa com o carro consertado, Davi correu para abraçá-lo. Pai, o Senhor consertou o carro. Agora a gente pode ir pro culto de novo. Márcio sorriu e o pegou no colo. Sim, filho. E sabe por quê? Porque Deus ouviu a nossa oração. Naquela noite, enquanto Ana preparava o jantar, Davi desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, estava com a mãozinha fechada. Pai e mãe, eu tenho uma coisa para vocês. Ele abriu a mão e mostrou 3 moedinhas de R$ 1 que tinha guardado no seu cofrinho. Eu quero dar isso para a caixa de ofertas domingão. Porque Deus ajudou a gente, e a gente tem que ajudar a obra dele. Ana abraçou o filho, chorando. Márcio se ajoelhou na frente dele e disse: Filho, você acabou de me ensinar uma lição que eu nunca vou esquecer. O convite para servir, agora é a sua vez. No domingo seguinte, o irmão Paulo chamou Márcio depois do culto. Márcio, a gente tá precisando de ajuda na limpeza do templo. Você topa? Márcio não hesitou. Com certeza, irmão. Qualquer coisa que eu puder fazer. Começou varrendo o piso, limpando os bancos, ajudando a organizar as cadeiras. Não era um trabalho glamuroso. Não tinha holofotes. Mas aquele serviço simples era um ato de gratidão. Um dia, enquanto limpava os vidros da igreja, ele ouviu uma voz atrás de si. Ei, você é novo aqui? Era um jovem magro, de olhos fundos, com um cigarro apagado atrás da orelha. Não, irmão. Eu só tô ajudando na limpeza. Ah, tá. Eu tô aqui porque a minha mãe me obrigou a vir. Mas eu não acredito nessa coisa não. Márcio reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele tinha visto em Lucas anos atrás. Ele parou de limpar, olhou nos olhos do rapaz e disse: Eu já fui como você. Achava que Deus não se importava. Mas ele me tirou de um buraco tão fundo que eu nem sabia como sair. Se você quiser, a gente pode conversar. O jovem, que se chamava Rafael, ficou em silêncio. Depois murmurou: Tá bom. Mas só hoje. Aquilo foi o começo de uma amizade que salvou uma vida. Rafael, a história que se repetiu, mas desta vez com final feliz. Rafael tinha 19 anos e já havia sido preso 2 vezes por tráfico. Sua mãe, irmã Carla, orava por ele há anos. Quando ele apareceu na igreja, foi mais por obrigação do que por vontade. Mas Deus tinha outros planos. Márcio começou a visitar Rafael em casa, levar comida para sua mãe, orar com ele. Não era fácil. Rafael ainda saía com os antigos amigos, ainda bebia, ainda falava palavras pesadas. Mas Márcio não desistiu. Um dia, Rafael chegou na casa de Márcio bêbado com o rosto inchado de tanto chorar. Márcio, eu não aguento mais. Eu quero sair dessa vida, mas não consigo. Márcio sentou na sala, fez um café forte e disse: Rafael, você não precisa fazer isso sozinho. Deus pode te tirar desse buraco. Mas você tem que querer. E se eu não conseguir? Eu também pensei isso. Mas olha onde eu tô hoje. Deus não desiste da gente, Rafael. Ele só espera a gente dar um passo. Naquela noite, Rafael chorou como nunca tinha chorado. E pela primeira vez em anos, ele orou.
O batismo nas águas, uma nova vida começa. 3 meses depois, Rafael estava de pé na frente da igreja, com uma camisa branca, pronto para ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando saiu da água, ele abraçou Márcio e disse: "Valeu, irmão. Você salvou a minha vida." Márcio sorriu. "Não fui eu, Rafael. Foi Deus. Eu só fui um instrumento." Naquele dia, a irmã Carla chorou de alegria. Seu filho, que ela pensava estar perdido, estava de volta. E Márcio? Márcio entendeu o propósito de tudo aquilo. A campanha evangelística. Deus usa quem se deixa usar. Com o tempo, Márcio e Rafael começaram a visitar jovens em situação de risco, levando comida, roupas e, acima de tudo, a palavra de Deus. Eles não tinham um grande ministério. Não tinham títulos. Mas tinham um testemunho vivo. Um dia, o irmão Paulo os chamou. "Márcio, Rafael, a gente tá planejando uma campanha evangelística no bairro. Vocês topam ajudar?" "Claro, irmão. O que a gente pode fazer?" "A gente precisa de gente para distribuir convites, visitar as casas, orar com as pessoas. E eu acho que vocês dois têm justamente o que essas pessoas precisam, uma história de mudança." E assim, aqueles que um dia foram salvos se tornaram salvadores de outros. O reencontro com Lucas, a bênção que volta. 2 anos depois da carta, Lucas apareceu na porta da casa de Márcio. Ele estava diferente. Os olhos brilhavam. O rosto estava tranquilo. Ele abraçou Márcio com força. "Irmão, eu tava na cidade e não podia sair sem te ver." "Lucas, como você tá?" "Tô bem, Márcio. Tô limpo, tô trabalhando, tô servindo a Deus. E tudo isso começou com você." Eles sentaram na varanda e Lucas contou: "Eu tô ajudando num abrigo para dependentes químicos. A gente leva a palavra de Deus para eles, mostra que tem saída. Márcio, você salvou a minha vida. Agora, eu tô salvando a de outros." Márcio olhou para aquele homem transformado e entendeu o ciclo da bênção. Deus nos salva, nós servimos, outros são salvos, e a obra continua. A última prova: "Até quando, Senhor?" Mas a vida não é feita só de vitórias. As provas voltam. 1 ano depois, Ana descobriu um nódulo no seio. O médico pediu uma biópsia. Os dias até o resultado foram os mais longos da vida deles. Márcio se lembra da noite em que eles se ajoelharam no quarto, chorando. "Senhor, por quê? A gente já passou por tanta coisa." Ana segurou sua mão. "Márcio, lembra do Salmo? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A gente já viu Deus agir. Vamos confiar de novo." O resultado veio: câncer em estágio inicial. Mas o médico disse: "Se for operado logo, as chances de cura são altas." Eles não tinham dinheiro para a cirurgia, mas Deus já tinha providenciado. Naquele mesmo dia, o irmão Paulo chegou com um envelope. "Irmãos, a igreja se reuniu e decidiu ajudar. Não é muito, mas é para custear a cirurgia." Dentro, havia o valor exato do procedimento. Ana operou. O câncer foi retirado. E mais uma vez, Deus mostrou que ele nunca falha. O culto de ação de graças, tudo para a glória de Deus. No domingo seguinte à alta de Ana, eles subiram ao púlpito para dar o testemunho. Márcio, com a voz embargada, falou: "Irmãos, a gente já passou por tudo nessa vida: desemprego, dívidas, doença, desespero. Mas em nenhum momento Deus nos abandonou. Ele sempre proveu. Sempre esteve conosco. E hoje a gente tá aqui para dizer: Deus é fiel." Ana, ao seu lado, completou: "Se você tá passando por uma prova, não desista. Deus não te deixou. Ele só tá te moldando. Fique firme, ore, confie. E você vai ver, no final, a vitória vai ser tão grande que você nem vai lembrar da dor." O templo ficou em silêncio. Depois, um corinho espontâneo começou: "Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens." Epílogo: uma vida de serviço. Hoje Márcio e Ana servem na obra do Senhor de forma ativa. Márcio é cooperador na igreja, ajudando na visitação e no discipulado de novos irmãos. Ana lidera um grupo de oração com mulheres, compartilhando sua história de cura. Davi, agora com 12 anos, ajuda na escola bíblica infantil e sonha em ser missionário. Rafael é um dos líderes do Ministério de Jovens, resgatando vidas como a dele foi resgatada. E Lucas? Ele se tornou pastor. Sim, aquele mesmo Lucas que esteve preso, que se afundou nas drogas, que achava que não tinha mais jeito. Hoje ele prega o evangelho e levanta outros que estão onde ele já esteve. A última palavra: Deus não mudou. Se você está lendo isso e pensa: "Mas a minha prova é maior, não tem jeito", pare 1 minuto. Deus não olha pro tamanho do seu problema. Ele olha pro tamanho da sua fé. Márcio achava que não tinha saída. Ana pensou em desistir.
Lucas já tinha se entregado ao desespero. Rafael acreditava que estava perdido para sempre. Mas Deus mudou a história.